Isso nos mostra que na nossa missão de vida precisamos servir outras pessoas, precisamos cuidar delas, precisamos, ainda que sejamos na nossa própria capacidade mais estudados, melhores de vida, precisamos servir. É uma necessidade, tá bom? Mas vamos meditar aqui Mateus 23, versículo 11. Mateus 23, versículo 11, que diz assim, olha: quanto mais humilde for o serviço de vocês aos outros, maiores vocês serão. Para ser o maior de todos, é preciso ser servo. Para ser o maior de todos, é preciso ser servo. Mas aqueles que se acham grandes sofrerão humilhação, e aqueles que se humilharam serão engrandecidos. Ok? A gente vai esmiuçar um pouquinho esses dois versículos, mas eu quero te dizer quais são os grandes mandamentos, os dois grandes mandamentos que Jesus nos deixou. No Velho Testamento a gente sabe que tem vários mandamentos, várias leis, mas foi resumido em 10, os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés. Não são apenas aqueles, mas ali está resumido. E Jesus pegou e resumiu em dois. Toda a lei Jesus resumiu em dois. Se você conseguir cumprir esses dois mandamentos, você está cumprindo toda a lei, tá? No capítulo 22, versículo 37, Jesus diz o seguinte, olha: amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua alma. Esse é o primeiro e o maior mandamento. Amar a Deus acima de tudo. Agora tem que ser completo, com nossa mente, com nosso coração e com nossa alma, tá? E aí o segundo mandamento, isso Jesus respondendo para os fariseus que estavam tentando achar alguma falha nele. Aí o segundo grande mandamento, ele diz o seguinte, olha, é parecido com o primeiro, que é o seguinte: ama o seu próximo como a si mesmo. Ama ou ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. E por que eu estou trazendo isso aqui para você? Porque não tem como eu servir alguém se eu não decidir viver isso aqui. Se eu não amar a Deus acima de todas as coisas, se eu não colocar Deus em prioridade na minha vida, fica difícil eu servir uma outra pessoa. Porque o ego que habita dentro de nós, dentro da humanidade, ele não permite isso. O ego que habita dentro de nós, ele não permite que sejamos humildes com outras pessoas. Porque nós sempre queremos ser melhores, nós sempre queremos estar mais bem posicionado, nós sempre queremos ou vamos querer estar acima de outras pessoas. Isso é a razão natural do ser humano. Mas é importante que precisamos amar ao nosso próximo como nós mesmos. E isso nos leva a um ponto importante. Se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, quer dizer que eu vou fazer de tudo para que ele esteja bem assim como eu estou. Certo? Aí entra a questão do serviço, onde nós lemos: quanto mais humilde for o serviço de vocês aos outros, maiores vocês serão. Ou seja, quanto mais vocês colocarem as necessidades de outras pessoas à frente das necessidades de vocês ou das nossas necessidades, maiores nós seremos no reino de Deus. Percebe que isso é oposto do que o mundo nos ensina, do que a grande sociedade, a grande massa da sociedade faz. Nós corremos todos os dias para realizar coisas para nós, para suprirmos os nossos problemas, para resolvermos as nossas necessidades. E às vezes passa alguém pedindo ajuda. Enfim, não quero aqui entrar no mérito de ajudar ou não. Até porque a gente sabe que tem muita gente mal intencionada. Não é isso que eu quero entrar. Mas às vezes pessoas próximas a nós estão passando por necessidade e nós não temos a sensibilidade
de perceber isso. Nós não temos a sensibilidade de perceber, tá? Mas o serviço a outras pessoas precisa ser com o coração humilde, sem soberba, sem aquela grande questão, né? Eu vou ajudar alguém e vou dizer para todo mundo que eu ajudei fulano, sabe, gente? Precisa ser de coração humilde, de coração simples. Olha, ano passado na pandemia, acho que pouca gente sabe disso. Quando entrou a pandemia em março, eu e Viviane nós separamos uma verba, né, do nosso dinheiro e nós compramos cestas básicas. Isso ocorreu duas vezes, acho que foi março e maio do ano passado, na pandemia. Nós compramos cestas básicas, nós montamos cestas básicas e saímos entregando para pessoas próximas, para famílias que nós sabíamos que estavam passando necessidade naquele momento, tá? E você não viu, ninguém viu isso no Instagram, ninguém viu isso nas redes sociais, porque precisa ser com o coração humilde, ok? Isso pra gente é muito forte, porque, por exemplo, eu vim de uma situação muito crítica financeiramente, né? Quando criança, na casa dos meus pais. Hoje meus pais vivem bem, graças a Deus. Hoje meus irmãos, os quatro irmãos, são empregados, têm suas profissões, têm suas famílias, têm suas casas, vivem todos bem. Mas na infância foi difícil, né? A minha infância foi difícil. E isso é um chamado que Deus tem tanto na minha vida quanto na de Viviane, que é ajudar o próximo, é servir o próximo. Nós vivemos para servir o próximo. Todos os dias nós precisamos estar com essa sensibilidade, perguntar, Senhor, a quem ajudar? Senhor, qual a pessoa que eu devo ajudar hoje? Eu não estou falando aqui ajuda somente financeira, tá? Eu sempre gosto de tocar nesse ponto, porque quando se fala em ajuda, normalmente a gente, dinheiro, vou ter que mexer no meu dinheiro. Não, não necessariamente, tá? Um abraço, um afeto, um sorriso, uma ligação para saber como está. Recentemente teve um casal de amigos nossos que perdeu a gestação, estava grávido. E, sabe, uma pergunta, como é que vocês estão? Talvez traga uma calma, sabe? Traga uma paz no coração deles. Então, como é que vocês estão? Estão bem? Estamos aqui. Se precisarem conversar, nós estamos aqui. Você está disponível para outras pessoas desabafarem com você? Você está disponível para estar próximo de pessoas que perderam entes queridos? Isso é servir. Isso é servir ao outro na necessidade dele. E talvez você hoje não esteja com necessidade de alimento, de dinheiro, mas de alguém para estar com você, de alguém para te ouvir, de alguém para te dar conselhos de Deus. Sabe? Isso é servir. Isso é servir. E quando nós fazemos isso, a Bíblia nos diz, isso é muito claro aqui, olha, quanto mais humilde for o serviço de vocês aos outros, maiores vocês serão. Maiores vocês serão. E um ponto importante aqui é o seguinte, quanto mais humilde for o serviço, não quer dizer que eu vou estar, quanto mais em lugares miseráveis eu estiver, não. Quanto mais miserável for o lugar ou a ação que eu estiver fazendo, maior você no reino de Deus. Não é isso. Humildade é o coração para Deus, sabe? Quanto mais eu me colocar no lugar do outro, isso é ser humilde. Então, quanto mais humilde for o servir, mais você será o maior no reino de Deus. Fala, Fernando, bom dia. Ok, gente? Para ser o maior de todos, é preciso ser servo. E aí eu quero entrar agora com um outro ponto. Você tem servido a sua família? Você tem servido aos da sua casa? Nós precisamos começar em casa. Todas as missões, nós precisamos começar em casa. Começar dentro do nosso lar. Embora há uma grande dificuldade das pessoas de casa reconhecer a sua importância. Normalmente pessoas que fazem parte do núcleo familiar não reconhecem a sua importância. O que você tem feito por elas. Amém, Fernando, amém.
Mas deixa eu te dizer, isso aconteceu com Jesus. Isso aconteceu com Jesus. Jesus, quando ele passou um tempo passando nas cidades, passando nos povoados, e aí ele voltou acho que para Nazaré, né? Não lembro. E quando ele chegou lá, as pessoas disseram: será que tem alguma coisa boa? Pode vir alguma coisa boa dali? E ele mesmo disse, né? Os profetas de casa não operam milagre. Não é que não operem, mas é porque as pessoas não reconhecem. As pessoas não reconhecem. Então talvez você tenha isso na sua família, mas mesmo assim você precisa servir. Porque Jesus veio para servir o povo de Israel, mesmo eles não reconhecendo. Jesus serviu. E era o seu povo, o povo escolhido de Deus. Jesus curou, Jesus repreendeu quem estava possuído. Jesus libertou pessoas de prisões. Ele serviu ao seu povo, mesmo eles não querendo. Mesmo eles não reconhecendo o poder e a soberania dele como Cristo. Então nós precisamos também cuidar da nossa casa, da nossa família, mesmo às vezes não reconhecendo, tá bom? E aí a gente entra no versículo 12, que é o seguinte: mas aqueles que se acham grandes sofrerão humilhação, e aqueles que se humilharem serão engrandecidos. Tem uma outra versão, na outra versão da Bíblia diz, se você quer ser grande, deixa eu pegar aqui para a gente ver. Mateus 23, 12. Servir, gente. Servir. Precisamos ter o coração simples para servir ao próximo. Mateus 23, 12. No 11 diz assim: porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Às vezes, né, batemos no peito e dizemos: eu sou, eu tenho, eu posso. Mas quando nós fazemos isso, a maioria das vezes nós seremos humilhados. Diante de Deus, nós precisamos reconhecer que tudo que nós temos, tudo que nós podemos, vem dele. A nossa capacidade de trabalhar, de gerar renda, de gerar riqueza, vem dele. A nossa capacidade de ajudar o próximo, isso só é possível quando nós deixamos o Espírito Santo que está dentro de nós agir. Então aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar, aquele que realizar o serviço, servir com humildade, esse será exaltado, esse será o maior no reino de Deus. Isso é importante para a gente. Na Bíblia fala o seguinte, Marcos 9,35, assim, e ele quem? Jesus, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro e o servo de todos. Que é o seguinte, eu tenho que entender, nós temos que ter claro isso na mente. Um dos principais propósitos é servir. É servir, é ter essa sensibilidade de servir. Mas servir com o que, Wellington? Deixa eu te perguntar, você tem um talento, ou vários talentos? Você tem. Deus te deu habilidades para fazer alguma coisa, algum dom. Você tem que usar esse dom que Deus te deu para ajudar outras pessoas. Pessoas precisam das habilidades que você tem. Tá? Pessoas precisam das habilidades que você tem. É dessa forma que a gente ajuda. Deus não vai pedir, por exemplo, para você fazer algo que você não tem habilidade de fazer. Imagina, por exemplo, eu gosto muito de evangelismo. Eu gosto muito de evangelismo pessoal. A gente participa de evangelismo na rua. Mas eu nunca fui, talvez eu não tenha essa habilidade ainda de evangelizar em presídios. Em hospitais. Mas tem pessoas que é a coisa mais natural. Nós temos um amigo que ele foi liberto das drogas há muitos anos atrás.
E o trabalho dele hoje é exclusivamente presídios. Ele entra e sai com a maior facilidade. E ele leva o evangelho para essas pessoas que também são carentes. Ele serve através disso. Mas nós precisamos servir com o que nós temos, com o que Deus tem colocado nas nossas mãos. Eu costumo dizer o seguinte, que a minha missão é levar liberdade financeira para as pessoas. O meu propósito é levar a liberdade financeira para as pessoas, mostrar que é possível ser livre, livre de dívidas, livre de descontrole financeiro. Então, eu vou fazer o possível para ensinar, para levar essa liberdade para as pessoas. Porque foi a habilidade que Deus me deu. Área financeira, trabalhar com finanças, com gestão, com organização, com empresas. É uma habilidade inata que Deus me deu. Então eu ajudo pessoas nesse caminho. Bom, então pensa qual a sua habilidade, o que você pode fazer para ajudar alguém. Olha para dentro de si, né? Leste lerrar, olhar para dentro. Entende qual a sua habilidade, como você pode ajudar alguém, como você pode começar a ajudar outras pessoas e impactar a vida delas. Como? Lembra que os discípulos, né? Pelo menos a maioria eram pescadores. E Jesus usou a vida deles para alcançar outras vidas. De pescadores de peixe, Jesus os transformou em pescadores de homens. Mateus era cobrador de impostos. Se tornou discípulo. Então você tem uma grande responsabilidade diante disso. Eu quero te provocar agora. Você tem servido o reino? Deus nos chama para servir ao reino. Ele é o rei dos reis, então quer dizer que nós somos reis também. Ele é Senhor dos senhores, então quer dizer que nós somos senhores também. Mas aquele que quiser ser o primeiro será o derradeiro e servo de todos. Precisamos servir. A nossa vida precisa ser uma vida de serviço ao reino de Deus. Ao reino de Deus. Ok, gente? No capítulo 25 de Mateus, no versículo 21, diz o seguinte: E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Isso aqui, gente, é uma recompensa que haverá, um reconhecimento que haverá da parte de Deus para aqueles que servem, para aqueles que vivem o serviço do reino. Deus, ele te dá um talento. E por você multiplicar esse talento, por você colocar em prática, Deus vai te dar outros talentos. Deus vai te dar outras habilidades. Mas aquelas pessoas que pegam o talento que Deus deu, enterra ela, não usa, não aplica no reino de Deus, essas pessoas, elas não serão reconhecidas diante de Deus. Porque simplesmente estão ignorando aquilo que precisa ser feito. Então você tem um talento, você tem uma habilidade e precisa multiplicar, precisa servir com essa habilidade que Deus tem te dado. Esse é o nosso chamado, servir. Servir outras pessoas. Amém, gente? Pede a Deus o direcionamento, olha para dentro de si e se pergunta como eu posso ajudar, como eu posso estar cuidando de outras pessoas. Ok? Hoje, 7h30, né? Hoje essa é a devocional, um pouco mais rápida. E espero que tenhamos uma semana abençoada. Vamos orar, vamos agradecer a Deus porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos dado tudo o que precisamos. Ele tem te dado tudo o que você precisa. E o mais importante, saúde, gente. Conserva a tua saúde, porque quando a gente não tem, quando a gente não está bem de saúde, tudo fica mais difícil. Conserva a tua saúde, se cuida. Bom? E Deus na frente sempre. Deus na frente sempre. Vamos orar, agradecer a Deus por mais essa manhã, por mais essa devocional. Bom dia, Alec. Bom dia. Pai, te agradecemos porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso, porque Tu tens cuidado de nós. Te agradecemos por mais essa semana que se inicia, por mais essa devocional. Nos ajuda, Senhor, e nos ensina a servir o nosso próximo como a nós mesmos.
a termos um coração humilde para servir, assim como o Senhor nos mostrou isso. Nos dá uma semana de paz, uma semana abençoada, tudo que colocarmos nas nossas mãos prospere em nome de Jesus. Amém, gente? É isso. Amanhã, 7h02, estaremos aqui. Não se esquece, compartilha com uma pessoa. Compartilha essa mensagem, compartilha essa devocional com outra pessoa e convida para estar aqui amanhã com a gente, 7h02, tá? Beijo, gente. Até amanhã. Que Deus te abençoe.